Segue-se o espaço dedicado ao Leixões Sport Clube. Ontem, o Estádio do Mar recebeu um jogo da 13ª jornada da Segunda Liga, que colocou frente a frente o Leixões e o Tondela. O resultado final do encontro foi 0-0. Um resultado em branco. É desta forma que se pode escrever a partida realizada no passado domingo no Estádio do Mar e que opôs o Leixões ao Tondela. Neste encontro da 13ª jornada a contar para a Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a formação anfitriã muitas vezes marcou o ritmo. Quando acelerava era superior, porém quando abrandava era o Tondela quem dava as cartas. Ao apito final, o resultado a 0-0 acabou por ser o mais justo num jogo muito dividido, do qual ambas as equipas saíram tal como entraram, separadas por um ponto e na primeira metade da tabela. Na primeira parte, o lance mais perigoso surgiu apenas aos 11 minutos, com o primeiro canto a ser assinalado a favor da equipa da casa. Este lance foi bloqueado pela defesa adversária e resultou no outro canto, a favor de Leixões, mas que voltou a não ser aproveitado. Aos 13 minutos foi a vez do Tondela marcar o seu primeiro pontapé de canto. Pedro Araújo bateu a bola, mas o guarda-redes dos Leixões dominou o esférico com mestria. A única grande ocasião de golo surgiu aos 30 minutos, quando o leixonense Milo, sem oposição, fez o remate, que só não deu em golo porque Cláudio, em voo, desviou a bola para canto. Na segunda parte, o Tondela procurou dar mais um ar da sua graça e aos 47 minutos, Eriksen deixou a defesa do Leixões a tremer como varas verdes, mas não foi capaz de inaugurar o marcador. Os ânimos aqueceram e numa questão de 2 minutos, 2 jogadores, Steven e Piojo, viram a cartolina amarela. Aos 80 minutos, o Leixões voltou a insistir e foi mesmo impressionante a forma como Luís Silva falhou um lance quase talhado para o êxito. Frente a frente com o guardião Cláudio, o jogador matosinhense fez o mais difícil, mas não conseguiu finalizar. Depois do jogo, foi a vez dos treinadores de ambas as equipas dizerem de sua justiça. Enquanto o treinador adjunto do Leixões, Pedro Correia, se congratulou com a prestação da sua equipa, o técnico do Tondela considerou que a formação ficou aquém do seu melhor desempenho. No rescaldo da partida disputada entre o Leixões e o Tondela no Estádio do Mar, os técnicos de ambas as equipas manifestaram opiniões diversas relativamente à prestação dos seus 11 dentro das 4 linhas. Em casa, o treinador adjunto do Leixões, Pedro Correia, considerou que a equipa esteve perto da vitória e salientou o seu espírito coletivo. Considero que fizemos um jogo quase perfeito. A nível ofensivo faltou-nos aquela pontinha de sorte que nos iria muito provavelmente permitir trazer hoje aqui uma vitória. Foi pena, trabalhamos e lutamos para isso. Esta equipa distingue-se cada vez mais pela sua união, pelo seu trabalho em equipa. Já o treinador do Tondela, Vítor Paneira, lamentou a prestação da sua equipa. Hoje fomos claramente uma equipa aquém daquilo que é o nosso jogo, essa qualidade de jogo. Apanhámos depois na segunda parte um Leixões mais atrevido, que nos criou dificuldades, mas o nosso campeonato é um campeonato de jogar bem, tentar jogar bem, hoje não o fizemos, fomos incapazes de o fazer, mesmo ao intervalo pedindo para se fazer o contrário daquilo que os jogadores fizeram. Mas aceita-se o empate, acaba por ser premiado com o empate e para nós é mais um ponto nesta caminhada difícil e longa. Mesmo com o resultado em branco, os dois treinadores manifestaram-se satisfeitos pela aquisição de pelo menos um ponto. Assim chegamos ao fim desta rubrica dedicada ao Leixões Sport Clube. Segue-se agora o espaço em que vamos falar sobre o futebol distrital. Começamos pela conferência dos resultados e classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto. Decorreu este fim de semana a 9ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. O Valonguense perdeu em casa com o Lixa por 1-2, o Rio Tinto venceu o Alpendurada por 3-2, São Martinho venceu o Oliveira do Douro por 3-0, Sobrado ganhou ao Baião por 2-0, Candal recebeu o Nogueirense, mas perdeu por 1-2. São Pedro da Cova e Cerzeda empataram a 0. Perafita venceu o Hermesindo por 2-1. O Barrosas derrotou o Canidelo por 2-0. E o Dragões Sandinenses acabou por perder com o Porozinho por 2-3, depois de estar a vencer por 2-0. Lideram a classificação
o Perafita com 20 pontos, seguido do Lixa com 18 e do Nogueirense com 17. Nas 4 últimas posições, Sobrado com 9 pontos, Valonguense e Peruzinho com 8 e Hermesinde com 5. Na Série 1 da Primeira Distrital, o Golpilhares soma e segue e esta semana recebeu o Progresso e venceu por 2-1. O Labrense recebeu o Costuma e goleou por 6-1. Valadares e Lebrense disputaram um derby emotivo aqui no Concelho de Gaia, com a vitória a sorrir ao Valadares por 1-0. Lessa do Balio venceu o Bogadense por 2-0. Bilachá derrotou o Pedroso por 2-0. O Foz recebeu o Custóias e venceu por 4-1. E o São Félix foi mais forte em casa do Senhora da Hora, vencendo por 2-1. Sporting da Cruz não conseguiu resistir ao melhor futebol do Avintes e perdeu também por 1-0. E o Vila Futebol Clube recebeu o Balazar e venceu por 2-1. Continua a liderar a classificação o Golpilhares com 27 pontos conquistados em 9 jogos já disputados, seguido do São Félix com 23 pontos. Nos 2 últimos lugares, Custóias com 4 pontos e Balazar com 2. Na Série 2, o Vilarinho recebeu o Pedroços e venceu por 4-1. O Leões Ceroa defrontou o Ataense e perdeu por 1-2. Vila Caís recebeu o Gens e perdeu por 2-3. Aliança Gandra e Maia Lidador empataram a 0. Nuno Álvares e Castelo da Maia também empataram, mas a 1 golo. Águias de Iris recebeu o Citânia de Sanfins e perdeu por 1-0. Marco 09 regressou às vitórias depois de vários jogos sem conseguir pontuar e venceu o Folgosa por 3-1. O Atlético de Rio Tinto venceu o Mocidade de São Gemil por 1-0 e o Alfenense venceu o Gondim por 2-1. Lidera a classificação o Ataense com 18 pontos, seguido do Pedroços e do Castelo da Maia, ambos com 16. Nas 2 últimas posições, Atlético de Rio Tinto com 9 pontos e Leões Ceroa ocupa a última posição com 7. Na Série 1 da 2ª Distrital decorreu este fim de semana a 8ª jornada. Desportivo de Portugal e São Vítor defrontaram-se e empataram a 1 bola. O Torrão regressou às vitórias e venceu o Atlético de Vilar por 3-0. Ramaldense recebeu o Aldeia Nova e venceu por 2-1. São Romão venceu o Inter Milheiros por 3-0. O Arcozelo também recebeu este fim de semana o Medense e voltou às vitórias ao derrotar a equipa de Gondomar por 2-1. E o Canelas já havia vencido no passado sábado o Águas Santas por 2-0. Os lusitanos Santa Cruz e o Sporting de Campo empataram sem golos e o Marechal Gomes da Costa foi ao terreno dos Estrelas Fanzers vencer por 4-1. Na classificação, o Sporting de Campo, Inter Milheiros e Aldeia Nova ocupam todos a primeira posição, todos com 16 pontos, enquanto que nos 2 últimos lugares, São Vítor com 4 pontos e Estrelas Fanzers com 1. Na Série 2 da 2ª Distrital decorreu também a 8ª jornada. Este fim de semana, o Raimonda recebeu o Liberação e perdeu por 2-0, enquanto o Rio de Moinhos recebeu o Ferreira e perdeu por 2-1. Vila Boa de Quires e Sobrosa empataram a 0, enquanto que o Pena Maior visitou o Frazão e venceu por 3 golos sem resposta. Sobreirense perdeu em casa com o Marco 09B por 2-0 e o Salvadorense foi mais forte que o Airães, vencendo por 3-2. Carvalhosa e Soalhães empataram a 0, enquanto o Caí de Rei e o Passos de Gaiolo também empataram, mas a 2 bolas. Segue na liderança da classificação o Pena Maior invicto, com 24 pontos, 8 vitórias em 8 jogos já disputados, seguido do Liberação, com 21 pontos. Nas 2 últimas posições, Passos de Gaiolo com 2 pontos e o Sobreirense continua a ocupar a última posição, com apenas 1 ponto conquistado até o momento. Passamos agora aos comentários do futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Boa noite. Vamos começar pela divisão de honra, em que o Nogueirense continua, aliás, foi ganhar 2-1 ao Candal e é terceiro classificado. Boa noite. Antes de mais, o Nogueirense é apontado como um dos principais candidatos à subida da divisão. Já o ano passado ficou muito perto de conseguir esse objetivo e este fim de semana tinha uma deslocação muito difícil ao terreno do Candal. Acabou por ganhar por 2-1, no entanto sentiu algumas dificuldades, apesar do jogo ter tido um início bastante prometedor, com os 3 golos a serem marcados na primeira meia hora. O Nogueirense, no entanto, acabou por ser mais forte e conseguiu segurar bem o ímpeto e a resposta da equipa do Candal, que com esta derrota somou o terceiro desaire consecutivo, já não vencendo, portanto, há 3 jornadas e caindo, por isso,
para baixo da primeira metade da tabela classificativa. Com este resultado, o Nogueirense subiu 2 posições, está em terceiro lugar. Está em terceiro lugar, portanto está numa posição onde pode lutar pela subida da divisão. Como bem relembrar que este ano as equipas que subirem sobem diretamente à segunda divisão B, porque a terceira divisão vai terminar. Portanto, é uma motivação extra para todos os clubes, mas ainda há muito campeonato, ainda estamos a chegar ao primeiro terço. Portanto, ainda muita coisa pode acontecer. Vai no adro, não é? Como exatamente. E na frente da tabela as coisas estão muito, com a derrota do Perafita na última jornada, estão muito equilibradas. Há apenas 3 pontos a separar os 3 primeiros classificados, portanto ainda tudo pode acontecer. Primeiro e segundo lugar, com Perafita e Lixa, continua tudo igual como na semana passada. Exatamente, o Perafita este fim de semana voltou às vitórias, venceu no terreno venceu em casa o Hermesinde por 2-1, portanto um jogo que acabou por se tornar um bocadinho mais difícil do que aquilo que os matosinhenses estavam à espera, mas onde também demonstraram toda a sua força e toda a sua motivação neste início de campeonato e conseguiram levar de vencida uma aguerrida formação do Hermesinde. Quem também está na máxima força são os 5 clubes gaienses que estão nas primeiras 5 posições da tabela classificativa da Série 1 da primeira divisão. Esta é uma situação inédita, pelo menos nos últimos anos nesta divisão. Portanto, temos assistido normalmente as equipas do Concelho de Gaia, algumas, muito poucas, lutam pela subida da divisão, algumas preferem lutar pela manutenção, e este ano temos 5 equipas nestas primeiras posições, e se alargarmos um bocadinho até ao 11º lugar, temos o Pedroso, portanto são 6 equipas de Gaia nos 11 primeiros lugares. Isto também é fruto das muitas equipas que disputam este campeonato e mostra também uma aposta dos clubes em outros objetivos que não a manutenção. Temos equipas que podem estar a lutar deliberadamente para a subida, casos do Golpilhares e do São Félix, e outras que, fruto dos bons inícios de campeonato, ocupam estas posições. Não quer dizer que acabem aqui. Exemplo disso é o Valadares, que ganhou ontem ao Alvarense por 1-0 e está em terceiro lugar. O Valadares é um caso, começa a ser um caso de estudo, porque a equipa só perdeu apenas 3 jogos desde o ano passado. Portanto, perdeu 2 vezes na segunda distrital e perdeu com o Golpilhares há 2 semanas para o campeonato. Venceu um derby contra uma equipa também muito aguerrida, que é o Leverense. O golo foi marcado pelo Rooney, que é o melhor marcador da equipa, com 9 golos neste momento. Portanto, e goza da facilidade de ter um plantel que já se conhece há bastante tempo. Os jogadores são praticamente todos transitaram da última temporada, portanto começa a ser fácil jogar entre eles e, claro, uma equipa bastante competitiva e que tem marcado a sua posição neste campeonato. Johnny, o Rooney, com 9 golos em 9 jornadas, começa a ser um sério candidato à bota de ouro desta divisão. É dos jogadores que mais golos tem marcado nesta divisão, nesta série. Portanto, ele já o ano passado foi o melhor marcador do Golpilhares. Este ano transitou para o Valadares e certamente que persegue essa marca, voltar a ser o melhor marcador da equipa. Johnny, a semana passada fizemos aqui na presença do presidente do Senhora da Hora, Vasco Carvalho, assim é que é. Fizemos a antevisão do jogo com o São Félix da Marinha. De facto, como tu tinhas dito, o Senhora da Hora teve uma tarefa difícil e acabou por sair derrotado deste encontro por 2-1. Sim, isso também advém daquilo que o Presidente na altura disse, portanto é uma equipa muito jovem, tem uma mistura entre juventude e jogadores já formados, portanto a equipa pesa muito também jogar contra as equipas do topo da tabela. Há sempre no subconsciente dos jogadores saberem que estão ali a defrontar o segundo classificado. O São Félix, à medida que o campeonato vai avançando e com as vitórias que vai somando, até porque é uma equipa que ainda não perdeu também esta temporada, vai ganhando moral e vai impondo o seu futebol, e como eu também já tinha dito, a equipa do São Félix é uma equipa muito física, muito lutadora, privilegia um jogo defensivo e sai rápido nas transições, portanto, e foi mais uma vez isso que aconteceu, e acabou por vencer com naturalidade um jogo que foi difícil para as duas equipas, porque uma quer fugir aos lugares de descida, a outra quer se manter no topo. E o certo é que com essa postura o São Félix já está em segundo lugar. Está em segundo lugar e, quanto a mim, uma posição justa e à medida do plantel que tem. Mais abaixo, Johnny, o Foz ganhou 4-1 ao Custóias e subiu 3 posições na tabela classificativa.
agora está no 6º lugar. O Foz, portanto, bem no seguimento de uma época que está a ser muito bem preparada, não vejo o Foz como um candidato à subida, apenas andar ali nos lugares de meio da tabela, manutenção. É uma equipa que quer estorvar aos que querem subir? Sim, quer estorvar aos que querem subir, porque tem um bom conjunto também, uma equipa bastante aguerrida e que apresenta um bom futebol. O Custóias surpreende-me um bocadinho estar neste lugar, porque a equipa o ano passado estava na divisão de honra, desceu, e este ano ocupa também os lugares de descida desta divisão e ainda não venceu, o que é estranho para o clube de Matosinhos, porque apostou forte provavelmente não numa subida, mas para andar nos lugares mais acima, e está-se a ver numa situação um bocadinho ingrata. Neste momento apenas tem 4 pontos, fruto de 4 empates, e tem somado por derrotas os outros jogos já disputados. Aqui também começa a funcionar também um bocadinho o fator motivação, e as coisas começam a não sair bem, e esta foi uma goleada um bocadinho pesada. Vamos ver como é que a equipa responde já contra o Vila Chá no próximo jogo. Johnny, na Série 2, o Oteiense trocou de lugar com o Pedrosos. Esta série é uma das séries, portanto, é a série mais competitiva desta divisão. Todas as semanas temos um novo líder. Este fim de semana o Pedrosos caiu surpreendentemente em casa do Vilarinho, foi inclusivamente goleado por 4-1, e o Oteiense, que segue ali no segundo lugar, aproveitou e venceu o seu adversário e subiu ao primeiro lugar. São duas equipas que, quanto a mim, vão lutar as duas pelo primeiro lugar, porque candidatos... Será uma disputa a 2 ou terá mais alguma equipa envolvida nesta luta pela subida? Não, pela subida poderemos ter mais candidatos. Há outros, há o Nuno Álvares, há o próprio Vilarinho, há o Castelo da Maia, que o ano passado também ficou às portas da subida, só ali no final do campeonato é que não conseguiu alcançar esse objetivo. Neste momento ocupa a 3ª posição, mas para vencer a série, penso que o vencedor desta série sairá destes dois, Pedroso ou Oteiense, porque são as duas formações que estão mais bem construídas para esse objetivo. Johnny, passando à 2ª divisão, Série 1, o Torrão ganhou 3-0 ao Atlético de Vilar. O Torrão regressou assim às vitórias frente ao Atlético de Vilar. É curioso que as 3 vitórias que a equipa tem foram todas conseguidas pelo mesmo resultado, 3-0, e neste momento ocupa a 6ª posição, está ali muito próximo dos primeiros classificados. E está pronto a fazer um campeonato que está a superar as expectativas dos seus responsáveis. Tinham construído uma equipa para fazer melhor que o ano passado, porque esta é uma equipa que está nos campeonatos distritais há pouco tempo, 2 anos no máximo, porque vinha dos campeonatos amadores, e está a ganhar o seu lugar aqui nestes campeonatos mais competitivos, e neste momento ocupa os lugares de topo. Penso que nestes 2 anos, é o lugar mais alto que o Torrão tem ocupado, é precisamente a 6ª posição. Quem voltou também a ganhar foi o Canelas, frente ao Águas Santas, com Fernando Madureira a continuar a marcar. Sim, o jogo foi disputado no sábado, portanto o Canelas 2010 é um dos mais fortes candidatos à subida da divisão, embora ainda não seja muito assumido por causa de ser um clube que está a nascer, não querem levantar muitas expectativas, mas claro, tem uma equipa bastante competitiva e tem o Fernando Madureira, que, como nós sabemos, por todas as equipas por onde passa, é sempre o melhor marcador. Aconteceu assim no Mocidade de São Gemilo o ano passado, portanto certamente acontecerá este ano também no Canelas. O Estrela de Fanses continua sem ganhar, conta ainda só com 1 ponto de um empate de frente ao Sporting de Campo. É aquelas situações que nós temos muito nesta divisão, nesta época, que são as equipas que transitaram do campeonato amador, que por não ter equipas suficientes não se realizou. Portanto, e são equipas que estão à procura da adaptação a um ritmo diferente, a uma competição muito diferente daquilo que é o campeonato amador. E algumas sofrem muitas dificuldades para isso. O Estrelas Fanzers é uma dessas equipas, a outra era o São Vítor, mas já conseguiu vencer. Este fim de semana, inclusive, até empatou, portanto, começa a entrar no ritmo e começa a ganhar moral. Falta uma vitória ao Fanzers para também conseguir o clique e conseguir um campeonato melhor. Na segunda divisão Série 2, Johnny, temos no primeiro lugar Penamaior, segundo Sobrosa e terceiro Livração.
O Liberação, na minha opinião, é a equipa que mais capacidade tem para subir a divisão, porque é uma equipa que desceu o ano passado. Portanto, normalmente nestas divisões as equipas, quando descem, acabam por ser candidatos à subida da divisão. Neste caso, o Pena Maior está a fazer um campeonato muito bom, leva 8 jogos, 8 vitórias, ainda não perdeu e é o melhor marcador, é a equipa que mais golos tem marcadas e a que menos tem sofrido. Neste momento parece-me também ser o mais forte candidato à primeira posição, portanto está a fazer um bom campeonato até o momento. Na cauda da tabela está também o Sobreirense e o Passos de Gaiolo, que até agora não conseguiram mais do que um empate também, tal como os Estrelas de Fansas na Série 1. Estas já não são equipas que transitaram dos amadores, porque já o ano passado fizeram o seu percurso aqui neste campeonato, mas isto também advém de algumas dificuldades que estas equipas mais do interior do Concelho do Porto sofrem, e neste momento acabam por estar a não dar a resposta que certamente estariam à espera e acabam por estar na cauda da tabela, quanto a mim, de uma forma justa. Johnny, vamos agora às camadas jovens, com a tão polémica e falada, como já temos também abordado aqui no Fora do Jogo, nova lei do policiamento, que já começa a deixar manchas no futebol juvenil. O jogo entre o Candal e o Oliveira do Douro, marcado para este fim de semana passado, teve que ser anulado por falta de policiamento. Portanto, o decreto-lei entrou em vigor no dia 9 de novembro. Portanto, no sábado, no passado sábado, houve uma reunião de emergência na Federação Portuguesa de Futebol, onde foi acordado um adiamento da entrada em vigor do mesmo decreto-lei. No entanto, aqui na Associação de Futebol do Porto, essa lei já se aplica mediante algumas regras, e o jogo entre o Candal e o Oliveira do Douro no escalão de juvenis não se veio a realizar. No entanto, o Oliveira do Douro já tinha alertado a Associação para a falta de comparência a este jogo no início da semana, em virtude, se calhar mais por causa dos acontecimentos que tiveram lugar no jogo de séniores há 2 semanas atrás, onde, como todos nós sabemos, houve confrontos entre os adeptos das duas equipas, e isso terá motivado mais esta reação, aliada, claro, à nova lei que não privilegia o policiamento nestas camadas jovens. O Oliveira do Douro referia, aliás, a informação que consta no site do clube é precisamente essa, referia que esta decisão se deve ao facto de não estarem reunidas as condições mínimas de segurança para que a comitiva do clube, jogadores, treinadores e diretores, se desloque ao jogo. Vemos que, por exemplo, ontem também no jogo entre Costuma e Gervide, em júniores, houve uma expulsão de 5 jogadores do Costuma, e o jogo acabou por falta de jogadores. Acabou mesmo antes do final do tempo regulamentar, com tentativas de agressão por parte à equipa de arbitragem. Como no jogo seguinte não era obrigatório a existência de policiamento, a equipa de arbitragem decidiu também não realizar aquele jogo por falta de condições. Portanto, são estas situações que nós vamos ver que vão acontecer muito. Se vão repetir muitas vezes. Se vão repetir muitas vezes, exatamente. Portanto, o jogo de júnior já ainda obriga a ter policiamento, mas como nós sabemos, muitas vezes nestas divisões, ou melhor, nas camadas jovens, os árbitros que fazem um jogo, desde que haja mais jogos no mesmo estádio, são sempre os mesmos para os restantes jogos. E é óbvio que depois de haver desacatos no jogo anterior, seria quase impossível que a mesma equipa de arbitragem conseguisse ter a serenidade e a segurança necessária para realizar o seguinte, ainda por cima porque o jogo seguinte dispensa o policiamento. E essa é uma das condições que esta lei vem trazer e que pode pôr em causa a realização de muitos jogos. Aliás, este fim de semana, na Associação de Futebol de Lisboa, como o presidente da Associação tinha prometido, não se realizou, mas não se realizou nenhum jogo, nem séniores, nem nenhuma camada. Johnny, peço desculpa por te interromper, mas estamos limitados pelo tempo. Voltamos a este tema com certeza na próxima semana, com mais novidades também sobre a Associação de Futebol do Porto. Estas e outras notícias que o Johnny comentou podem ser vistas no blog dele, A Bola é Redonda, assim é que é. Para a semana voltamos com os destaques do futebol distrital. Para a semana voltamos também com este Fora do Jogo. Lembro-me que tenho o e-mail para onde pode enviar as sugestões, foradojogo@rtv.com.pt, e pode também acompanhar-nos de perto no Facebook, na página Fora do Jogo
RTV. Foi um prazer estar consigo a fazer-lhe companhia esta noite. Voltamos na próxima segunda-feira a partir das 10. Até lá, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.